Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre a peste branca. Eu acredito que você tenha visto no Descobrir a Barbearia que nós falamos lá sobre a peste negra, a peste bubônica. E hoje vamos falar sobre a peste branca, ou a tísica pulmonar, ou definhamento, ou a tuberculose pulmonar. Também conhecida como mal dos séculos, foram encontrados vestígios em múmias do Egito com 4.000 anos. E Hipócrates, que é o pai da medicina, por volta de 400 a.C., já havia detectado esta doença. Infelizmente, hoje ainda no Brasil morrem mais de 60.000 pessoas vítimas da tuberculose. Mas vamos a um pouquinho da história da tísica pulmonar, como nós falaremos daqui para frente. Para você ter uma ideia do impacto que foi a tuberculose ou a tísica pulmonar na história da humanidade, entre 1700 e 1900, calcula-se hoje, que tenham morrido mais de 1 bilhão de pessoas vítimas da doença. Era uma doença que maltratava, que matava aos poucos e que normalmente a pessoa morria afogada em sangue. Terrível, mas era a realidade. Nós temos a história do mundo que conta, por exemplo, que em 1815, agora recente, século XIX, nós tínhamos na Grã-Bretanha 25% dos óbitos originados da tuberculose, naquele tempo ainda tísica. Apenas em 1839 foi batizada de tuberculose pelo médico e professor de medicina alemão Johann Lucas Scholem. A tuberculose não tinha sido identificada ainda como uma doença, e essa por volta da segunda metade do século XIX. Importante registrar que a tuberculose era conhecida também como uma doença romântica, que atacava normalmente artistas, pessoas que viviam com a vida relativamente desregrada, e a expectativa de vida era baixíssima. Normalmente, durante os 30 anos, no máximo 40 anos, as pessoas iam a óbito. E esse registro era conhecido como o registro de pessoas que viviam em uma vida desregrada. Normalmente, poetas, intelectuais e pessoas da classe. Até 1860, a tuberculose não figurava como uma doença que fosse, vamos dizer assim, controlável. Ela era uma doença que matava, todos sabiam, mas que era tida como hereditária. Pessoas da mesma família tinham, e também pessoas que tinham condições de higiene em suas residências em nível baixíssimo. Daí a ideia de que a tuberculose era passado de pai para filho, era hereditário. Somente depois de 1880 que passaram a tratar a tuberculose como uma doença contagiosa e não mais hereditária. E aí, em 1882, Robert Koch, um cientista médico alemão, conseguiu descobrir ou isolar o bacilo da tuberculose, que era o Mycobacterium tuberculosis. Isso lhe rendeu, em 1905, o Prêmio Nobel de Medicina. Interessante registrar que uma das contaminações mais frequentes era através do leite de vaca que tinha tuberculose, a tuberculose bovina. Como não se sabia desse contágio, as pessoas tomavam o leite e terminavam adquirindo a tuberculose, que só foi resolvida a tuberculose do leite com a pasteurização, descoberta por Louis Pasteur algum tempo depois. Mas já nessa época já se sabia que era um mal que era, vamos dizer assim, que era contaminante. Por conta dos avanços das descobertas, em 1906, dois franceses conseguiram descobrir a BCG, que é a vacina que previne a tuberculose. Essa BCG, ela quer dizer Bacillus de Calmette
e Göring, que são os sobrenomes dos dois franceses que descobriram a vacina. Essa vacina ela deve ser aplicada em crianças logo depois do nascimento, e o intervalo entre as duas doses, que são 2 doses, deve ser de 6 meses. Isso previne para que evite que a bactéria atinja essas pessoas. Apesar de ter sido descoberta em 1906, apenas em 1921 foi utilizada na França. Países como Estados Unidos, Alemanha e Grã-Bretanha não utilizaram antes do fim da Segunda Grande Guerra. Somente depois que terminou a Segunda Grande Guerra eles passaram a utilizar a BCG. Importante registrar que a tuberculose ela não tem bandeira, ela não tem origem, não tem pátria. E o dia 24 de março é o Dia Internacional do Combate à Tuberculose. Agora vamos um pouquinho ao Brasil. Em 1500, quando chegaram os portugueses no Brasil, nós não tínhamos tuberculose. E essa tuberculose foi trazida principalmente pelos missionários, que se envolviam com índios, e esses índios morreram muitos por conta da tuberculose. O padre Manuel da Nóbrega, em carta enviada em 1557 ao seu provincial Miguel Torres, descreveu seus males. A mim devem-me já ter por morto, porque ao presente fico deitando muito sangue pela boca. E em outubro de 1570, o padre Manuel da Nóbrega veio a falecer, afogado em sangue. Aqui no Piauí, até os anos 70, nós tínhamos o pavilhão de tuberculosos. E esse pavilhão de tuberculosos funcionava onde hoje funciona o prédio do Hospital Infantil Lucídio Portela. Eu lembro que nós tivemos na minha casa uma pessoa que trabalhava com a gente, que teve tuberculose, e o meu pai conseguiu a internação dela. Ela conseguiu se recuperar, era jovem, conseguiu se recuperar, e eu acredito que por vergonha ela nunca mais apareceu lá em casa, ela foi embora para São Paulo. E eu acredito que ainda seja viva hoje, ela era muito jovem. Outra coisa interessante, existia o centro de saúde que funcionava no cruzamento da Rua Barroso com a Rua Álvaro Mendes, e lá existiam várias escarradeiras no corredor central. Eu entrei certa feita lá para poder encontrar uma pessoa orientada por meu pai. E o interessante de tudo é que as escarradeiras elas tinham o mesmo formato que tem hoje aquela bacia que recebe um pouco de água nos consultórios de odontologia todas as vezes que o médico ou o dentista pede para que a gente cuspa lá. Então, aquele era o formato da escarradeira. Uma outra coisa interessante é que nós, estudantes, quando jovens, éramos submetidos à abreografia, que era uma radiografia do tórax, dos pulmões, para saber se nós não estávamos com nenhum vestígio de tuberculose. Apenas para concluir, antigamente, quando você ia cumprimentar alguém, você fazia uma pergunta básica, né? Como está? Tá bom e gordo? Era esta a pergunta. E isso queria direcionar, de certa forma, para saber se a pessoa estava ou não doente, porque quem estava bom e gordo não estava magro, com o risco de ter a tuberculose. Pergunta esta que nos dias atuais não cabe. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.